Eles foram os 12 homens escolhidos a dedo por Jesus para espalhar sua mensagem pelo mundo. Mas o que aconteceu com eles depois que os textos bíblicos terminaram? A jornada deles não parou em Jerusalém ou Roma. Na verdade, ela se espalhou pelos 4 cantos do mundo conhecido. E para a grande maioria deles, o final foi trágico, violento e marcado por uma fé inabalável, digna dos mártires que foram. No vídeo de hoje, vamos explorar a seguinte pergunta: para onde foram e, principalmente, como morreram os apóstolos de Jesus? Portanto, vamos aos fatos. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior, era um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus. Também foi o segundo apóstolo a morrer, sendo sua morte, além da de Judas Iscariotes, que se suicidou, a única mencionada na Bíblia. Depois da ressurreição, Tiago continuou em Jerusalém, fazendo parte do círculo mais próximo dos apóstolos, junto com Pedro e João, seu irmão. Ele testemunhou milagres, participou da propagação da fé e esteve entre os primeiros líderes da comunidade cristã. Mas foi logo preso pelo rei Herodes Agripa I e decapitado em Jerusalém por volta do ano 44 depois de Cristo, sendo o primeiro mártir entre os 12. E olha que interessante, segundo uma tradição espanhola, seus restos foram levados milagrosamente a Compostela, onde até hoje milhares de peregrinos seguem o caminho de Santiago. Apesar de ter negado Jesus 3 vezes, como o Mestre havia previsto, Pedro tornou-se um dos principais líderes da igreja após a ressurreição de Cristo. Após fazer um grande discurso em Jerusalém que levou milhares à conversão, Pedro se tornou uma referência espiritual e organizacional. Pregava em Jerusalém, fazia curas e chegou até a enfrentar o Sinédrio, a mesma autoridade que havia condenado Jesus. Com o tempo, viajou em missões, passando por Samaria, pela casa do centurião Cornélio, abrindo o cristianismo também aos gentios, e por Antioquia, atual Turquia, até chegar a Roma, onde assumiu liderança da comunidade local. Por isso, os católicos o consideram o primeiro Papa. Mas a tragédia logo se abateu sobre ele, quando começou a ser perseguido por Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. Preso e condenado à crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. Com André, seu irmão, não foi muito diferente. Enquanto Pedro tinha uma liderança mais visível em Jerusalém e Roma, André teria se dedicado a levar a mensagem para terras mais distantes, como a Grécia, chegando até mesmo à Rússia. Em Patras, uma cidade grega, André converteu muitas pessoas, inclusive a esposa de um importante governador romano, o que causou a revolta das autoridades. Condenado à morte, ele foi levado à cruz. Mas, se você achou que a morte de Pedro foi sinistra, espera para ver a de André. Ao invés de ser pregado, ele foi amarrado com cordas a uma cruz em forma de X, para prolongar seu sofrimento. Ele ficou 2 dias preso a essa cruz, que ficou conhecida como Cruz de Santo André. O mais incrível foi que ele continuou a pregar e encorajar os fiéis até seu último suspiro. Muitos diziam que seu rosto permanecia sereno, consciente de que seu martírio era também um testemunho de fé. Talvez André tenha personificado melhor o conceito de mártir no cristianismo, que designou a dor
e o sofrimento das perseguições sofridas pelos primeiros seguidores de Jesus, logo após sua morte e ressurreição. Uma curiosidade, por conta da forma como morreu, André se tornou padroeiro de vários países, como Escócia, Rússia e Grécia, e sua cruz em X virou símbolo em bandeiras e brasões. Agora, 2 apóstolos que seguiram juntos como missionários e também guardaram seu lugar de mártires católicos. Simão, conhecido por ter pertencido ao grupo dos Zelotes, um movimento judaico radical que se opunha à dominação romana, se dedicou a missões em lugares distantes e de difícil acesso. Fontes antigas mencionam que pregou no Egito, na Mesopotâmia e na Pérsia, atual Irã, chegando até a Britânia. Sobre sua morte, há relatos divergentes que apontam desde crucificação ao ato de ter sido serrado ao meio ou queimado vivo. Apesar das diferentes tradições, todas concordam em um ponto: Simão encerrou sua vida como mártir, selando com sangue sua fidelidade a Cristo. Já Judas Tadeu, irmão de Tiago, é lembrado por ter sido primo de Jesus e por ser o autor da carta de Judas, no Novo Testamento. Após a Pentecostes, evangelizou na Síria, Mesopotâmia e especialmente na Pérsia, quase sempre acompanhado de Simão, o Zelote, enfrentando grandes perseguições. A tradição conta que Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia, morto a golpes de clava ou machado. Esse detalhe marcou sua iconografia. Em muitas imagens e estátuas, ele aparece segurando uma clava, lembrança de seu martírio. Nos séculos seguintes, Judas Tadeu se tornou um dos santos mais populares, conhecido como o Santo das Causas Impossíveis. Bartolomeu e Tomé, que seguiram para caminhos parecidos, talvez tenham tido as mortes já contadas pela tradição cristã. Bartolomeu, também identificado como Natanael, dedicou sua vida a pregar o evangelho em regiões distantes, como a Índia, a Armênia e a Mesopotâmia. Em Derbento, na Armênia, ele foi capturado por sacerdotes que se opunham à sua mensagem. O martírio de Bartolomeu foi extremamente cruel. Relatos antigos dizem que ele foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Por isso, na arte sacra, muitas vezes ele é representado segurando sua própria pele, símbolo de coragem e fé até o fim. Já Tomé, que ficou famoso por sua dúvida diante da ressurreição de Cristo, depois se tornou um dos missionários mais destemidos. Ele viajou até a Índia, fundando comunidades cristãs que existem até hoje, conhecidas como os cristãos de São Tomé. Foi lá que seu martírio ocorreu. Ele foi transpassado por 4 lanças. Mesmo diante da morte, Tomé permaneceu firme, assim como seu legado de fé e coragem. Hoje, ele é venerado especialmente na Índia e em comunidades católicas ortodoxas pelo mundo. Os 3 apóstolos a seguir, apesar de não terem ido para muito longe de Jerusalém, também tiveram mortes dignas de mártires. Começamos com Mateus, que era cobrador de impostos, profissão pouco valorizada entre os judeus, mas que não o impediu de ser chamado por Jesus para segui-lo. Após a ressurreição, Mateus se dedicou a pregar na Etiópia, entre comunidades judaicas e gentias, ajudando a consolidar a fé cristã na região. Algumas tradições dizem que ele também foi para a Pérsia, onde enfrentou resistência de líderes locais. Quanto ao martírio, as versões variam. Uns dizem que foi apunhalado durante uma missa, outros que foi morto por uma espada. Mateus também é lembrado como autor do primeiro evangelho, que ajudou a sistematizar os ensinamentos de Jesus. Diferente de Mateus, Tiago Menor é um dos apóstolos menos documentados na Bíblia, embora a tradição cristã antiga tenha lhe atribuído um papel importante na liderança da igreja em Jerusalém. Segundo Flávio Joséfo, historiador judeu do século I,
Tiago foi acusado de violar a lei judaica e, como punição, foi levado ao pináculo do templo e lançado de lá, sobrevivendo milagrosamente à queda. Mas Tiago não conseguiu fugir do seu destino. Após esse episódio, foi apedrejado até a morte e golpeado com bastões, completando seu martírio e sendo lembrado como um exemplo de fidelidade e resistência. Já Filipe tornou-se missionário ativo, se fixando em Hierápolis, atual Turquia. Ganhou destaque por confrontar o culto dos deuses locais, o que atraiu muitos convertidos, mas também a fúria das autoridades locais. Filipe acabou sendo preso junto com suas filhas, que eram profetisas cristãs. Não demorou muito para ser condenado à crucificação de cabeça para baixo. E mesmo crucificado, continuou pregando até seu último suspiro. Por fim, o apóstolo mais misterioso de Jesus, e que, surpreendentemente, foi o único que não se tornou um mártir. Se você pensou em João, acertou. Mas por que sua figura atrai tanto mistério? Bom, o que sabemos sobre João, e que é bíblico, é que era irmão de Tiago Maior e fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Junto com Pedro, sendo chamado de discípulo amado, João escreveu seu evangelho e também 3 cartas, conhecidas como as Epístolas Joaninas. Após a morte de Cristo, João esteve intimamente ligado a Pedro nas primeiras atividades do movimento cristão, tornando-se um dos pilares da igreja em Jerusalém. A tradição indica que João pregou continuamente na Ásia Menor, especialmente em Éfeso, atual Turquia, onde teria concluído seu ministério e vivido até uma idade avançada. Mas uma outra história é comumente atribuída a João, a de que ele teria sido exilado na ilha de Patmos e escrito o livro do Apocalipse lá. Nessa versão, João também morre de velhice, sendo ao lado de Judas Iscariotes, o único apóstolo não martirizado. E assim termina a história dos 12 apóstolos de Jesus. Homens comuns, escolhidos para uma missão extraordinária, que espalharam a fé pelo mundo e, na maioria dos casos, deram suas vidas como testemunho de coragem e devoção. E você? Qual dessas histórias de fé e coragem mais te marcou? Qual apóstolo você acha que teve a morte mais corajosa ou impressionante? Você sabia que alguns apóstolos chegaram até a Índia, Rússia e Grã-Bretanha? Qual viagem te impressionou mais deles? Deixe seus comentários. E se você curtiu essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Fatos volta em breve com mais histórias absolutamente incríveis. Até a próxima. Tchau!